Por que eu arremato imóveis de leilão? Ou melhor, por que eu uso essa ferramenta como ferramenta de investimento? Porque assim, ó, honestamente, tá? Vamos ser bem sinceros aqui. Deixa eu arrumar esse microfone que tá muito longe. Vamos ser bem sinceros aqui. Um monte de coisa dá dinheiro, gente. Se você vender água na praia, você ganha dinheiro. Então, por que investir em imóveis de leilão se tornou, vamos dizer assim, o meu foco? Eu separo essa decisão, por assim dizer, em dois grandes grupos. O grupo racional, lógico, e o grupo um tanto emocional ou comportamental. Vamos olhar de um princípio racional, que talvez seja o mais simples. Se você estiver ouvindo algum barulho aí, é porque o vizinho aqui do escritório decidiu fazer obra aqui agora. Fazer o quê? O princípio racional, o primeiro de todos, está relacionado, obviamente, a descontos. Você consegue comprar imóveis com muito desconto, isso todo mundo sabe. Eu nem vou bater muito nesse argumento. Outro argumento racional está relacionado à capacidade de crédito. Então, diferentemente de outros investimentos, quando você pega ali bolsa de valor, quando você pega renda fixa, usualmente você só recebe baseado naquilo que você tem. Quando a gente está falando de imóveis, você consegue lucrar a partir de um dinheiro que você não tem. Um exemplo disso é se você compra um imóvel financiado, por exemplo. Então, pensa que um imóvel que você comprou por 100 mil, no leilão ele vale 200 mil. Você vai vender ele por 200 mil. Você não precisa ter os 100 mil na mão. Você pode comprar ele financiado, por exemplo. Ou seja, você utilizou um dinheiro que não era seu para fazer um lucro. Isso seria impossível de fazer quando a gente está tratando de investimentos financeiros. Algumas exceções podem existir quando a gente fala de operar alavancado na bolsa de valores, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então, desconsidere esse valor. Um outro argumento racional que eu gosto de dar é relacionado a certa quantidade de tempo que os imóveis estão no mundo. Cara, eu tenho uma lógica que eu penso assim, se muita gente fala alguma coisa, isso pode não ser 100% verdade, mas muito provavelmente uma parte dela é verdade. Você com certeza pega ditados populares e quando você entende eles, você percebe que tem um ponto razoável de verdade ali. E os imóveis têm aquele quê de que, cara, nossos pais, avós, tataravós, sempre falaram, cara, investe em imóvel. Ele é relativamente mais simples de fazer isso. Então, tem um quê de verdade, sabe? Parece que ele já foi tratado e resistido ao tempo. Esses são os argumentos racionais. Eu não quero me alongar muito nele, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é trazer uma outra perspectiva do investimento, diferente de somente a grana. Como vocês bem devem saber, ou pelo menos eu tento trazer isso com uma certa frequência, eu acredito muito na relação de um homem de família num papel em que ele exerce uma influência sobre o mundo. Não apenas num sentido de trabalho em si, mas de trazer virtudes para sua casa. Então, quando você passa a ter imóveis, quando você passa a investir em imóveis, parece que você se torna um pouco mais ligado ao concreto. E por que isso é importante? Você vai ver diversas vezes em que a gente está travado naquilo que é totalmente abstrato, problemas abstratos, situações abstratas. Parece que quando a gente fica numa situação abstrata, parece que o mundo não tem solução. Parece que você se vê inundado por uma série de emoções. Eu vou te dar um exemplo. Antes de gravar esse vídeo, eu estava viajando aqui no Twitter, né? No que é o X hoje. E aí tava uma galera falando de política, aquelas coisas e tal. Veja, não que tudo aquilo que é de política não seja importante, mas a maioria das pessoas que eu vejo discutindo política, elas não têm nenhuma capacidade física, intelectual ou até de influência
para resolver problemas políticos. E boa parte delas passam horas discutindo sobre isso. E muitas vezes tem problemas reais acontecendo na vida delas, por exemplo, a falta de grana. E ela está lá, presa naquele conceito totalmente abstrato. É um problema abstrato, precisamos salvar o país, precisamos resolver o problema do mundo, precisamos destruir a esquerda, precisamos fazer A, precisamos fazer B. Não vou nem entrar no mérito da questão se tudo isso é um problema ou não, apenas se esse é o maior problema a ser enfrentado. Então os imóveis, ele te traz um senso de realidade muito grande. É algo que você toca, é algo que traz esse sentimento. Um segundo quesito, e isso é uma coisa que eu refleti muito tempo, porque eu sou economista de formação. Quando eu comecei a estudar, há alguns anos atrás, sobre investimento, eu gastei muito e muito tempo estudando sobre investimentos financeiros. Eu tenho um conhecimento razoável de renda fixa, de renda variável. E a grande questão é que eu pensei muito sobre, cara, a maioria das pessoas não tem a disponibilidade de tempo para investir nesse investimento. Seja no primeiro aprendizado, seja na capacidade de ficar se realocando à medida que o tempo vai passando. É obviamente que depois de um certo tempo você cria estratégias que você diminui aquele tempo, você não fica mais tão atento a notícias, a vai, não vai, mas a maioria das pessoas que buscam investimento hoje são pais de família, que têm um emprego, muitas vezes pegam algumas horas de trânsito, tem pouco tempo para chegar em casa. E aí o cara chega em casa ali por volta das 8 da noite e ainda ele vai estudar sobre investimento. Isso me pega, sabe? Porque você não vai ter tempo para nada. Você não vai ter tempo para os seus filhos. Inclusive, se você está vendo aqui, ó, são os bonequinhos de Frozen. Minha filha que pediu para eu trazer para cá. Isso é diferente com imóveis. Você tem ali uma curva de aprendizado inicial, mas depois de algum tempo, e eu considero esse tempo relativamente curto, se você dedicar 4 horas por semana, em um mês você já consegue participar de leilões. Cara, 4 horas por semana, eu tô falando de menos de 1 hora por dia, bem menos de 1 hora por dia. Depois que você faz a arrematação de um imóvel de leilão, você vai gastar bem menos tempo, porque a maior parte do tempo que você gasta está na pré-análise, na pré-arrematação, né, que em você analisar o imóvel. Então essa questão de tempo sempre foi um ponto muito crucial para mim. E eu via que a maior parte das pessoas perdem tempo demais. Então eu queria um investimento por si só que não gastasse tanto tempo. Acabou sendo imóveis. Um último argumento que não é racional seria a questão das virtudes. De alguma forma, a gente tem perdido, vamos dizer assim, a nossa capacidade de ter virtudes. Você percebe que boa parte das nossas atitudes mais valorizadas são coisas que no passado sempre foi algo bem natural. Nossa, um homem masculino. Nossa, uma mulher mais doce. Nossa, um homem que consegue sustentar a sua casa sem exigir que a sua esposa precise trabalhar. Um exemplo, não que ela não possa trabalhar, ela pode trabalhar, mas eu conheço pessoas em que a esposa não pode deixar de trabalhar para ficar com os filhos, porque não, tem que ajudar em casa, senão as contas não fecham. E parece que as pessoas se acostumaram. Aí você vem aquele discurso de que você não precisa ter imóveis, você pode alugar. E aí é legal. Aí você pode alugar também o seu carro. Aí você pode, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Vamos viajar. De repente as pessoas param de ter filhos, porque elas querem mais viajar. E de repente, cara, vamos ter cachorros, vamos chamar eles de filhos. Sabe, essas coisas assim, parece que elas são fruto sempre de uma falta inicial. Não que o imóvel seja a base de tudo isso, mas parece que quando você vai para esse meio, as coisas tendem a ter um certo valor maior. Você consegue enxergar coisas diferentes.
Você consegue enxergar valor quando você vai andando e ver um senhor que tem 10, 15 imóveis que recebe aluguel todos os meses. Parece que a sua vida passa a ser vista de uma forma diferente. Eu não tenho nem certeza se eu vou publicar esse vídeo, isso aqui é mais uma divagação. Talvez uma estrutura não 100% solidificada na minha mente sobre os investimentos em leilão. Mas esse é o motivo da minha frase principal, que eu acho que o patrimônio te protege. Ele vai proteger principalmente de você mesmo. Ele vai proteger a sua família de perrengues financeiros, obviamente, de imprevistos, mas ele vai proteger de você. Vai te obrigar a se tornar uma pessoa melhor, vai te obrigar a passar mais tempo na vida real, no mundo real. Então, eu acho que esse, de todos os benefícios, é o mais importante de imóveis de leilão. Se você está aqui até agora nesse vídeo e se em algum motivo eu decidir publicá-lo de fato, e quer aprender a arrematar imóveis de leilão, cara, na descrição vai ter um vídeo, um link da Jornada do Arrematante, onde eu te ensino a arrematar imóveis de leilão da Caixa em 3 horas de estudo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Valeu!